E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? É a única trajetória, não existe outra. Primeiro porque você não compra e nem vende ações da bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, basta matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas comprou uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribui dividendo. Eu tenho ações da TRPL, eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Esses são os melhores setores. Eu costumo, e é uma coisa interessante, eu não fico todo dia, recebi esse dividendo, recebi aquele. Quando chega no final do exercício, aí que você tem um impacto, né? Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de dividendo e fala, eu ganhei tudo isso, tá entendendo? Então você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa ela foi ao longo do tempo, igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada. Tá entendendo? Então, o meu foco é o dividendo. Então, eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. A Taurus é uma empresa
que ela tem algumas excelências. E a maior excelência da Taurus, da minha modesta forma de interpretar, é o seguinte, que é a única empresa brasileira que exporta um produto acabado, industrializado. O país, ele não exporta produtos industrializados, ele importa grãos, minério, mas produto acabado, de falar, não, eu sou co-líder nos Estados Unidos, né? E exporta para 70 países. Então a Taurus deixou de ser aquela empresa cuidada por um péssimo administrador, simpático, mas um péssimo administrador, para ser administrada por um super competente administrador, que é o Salésio, não é certo? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão, tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Sloper, quebrou a Ultralar, quebrou e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco, ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo, ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. É que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Muitos anos, né? Mas dá um chute. Deve ser 100 anos, 90. Mais, 130 anos. 130. Nossa, eu não imaginava, eu ia falar ela é mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? Tá entendendo? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada, entende? Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração, ou seja, transfere a administração não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ. Tá entendendo? Porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? O governo mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Então há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. Eu penso o seguinte: quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. Por quê? Porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Ela começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito, né? Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, né?
porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes, e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP, não é isso? Eu respeito todos aqueles que acham que neste país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo. A própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo. Tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Que seria um exemplo, são um exemplo simples, tá? Tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha. O melhor negócio do mundo é você ter um bom negócio, certo? E se você tiver um bom negócio, você vai ser sempre amparado por ele. Tá entendendo? Então eu tenho uma filosofia de não ser dono. Eu quero ser parceiro. Parceiro de um grande e bom negócio, do que ao invés de ser dono de um pequeno negócio.